que era uma casca de planta lá do Egito. Depois a gente passou a usar o pergaminho, que era couro de carneiro, lavado de uma certa forma, que se pegava a escrita. Mas tanto o papel quanto o pergaminho eram passageiros, né? Então, alguns começaram a rachar, a gente fazia um couro, para ler, tinha que desenrolar, para guardar, tinha que enrolar, desenrola, daqui a pouco a matéria começava a rachar. Se os monges e os padres não tivessem cuidado de examinar, olha, esse material aqui está se desmanchando, precisa copiar o que está escrito nele, outro papiro, outro pergaminho, senão ele se perde. Esse é o trabalho dele, ele constantemente renovando os livros. Né? E assim, toda a cultura da filosofia, a antiga, as histórias da antiguidade, a sabedoria antiga, toda a igreja preservou. Preservou também os livros anónimos. Mas a gente percebe que esse livro tem uma intenção de resolver problemas suscitados pelos evangelhos canônicos. No evangelho são ou não são. Esse é o problema. Outro problema é que quando José, depois, se ela se preservou vivo, se preservou virgem, foi do pai, então significa que José se manteve na castidade e respeitou a virgindade de Maria. Porque para muita gente é uma alma sexual difícil, né? A verdade é essa, é que o livro ele apresenta São José como um homem idoso, já um velhote, que devia se casar com Maria apenas para dar apoio a Maria, né? Que já vinha de um primeiro casamento, e ele já tinha filhos e filhas, de tal forma que desse jeito, o autor queria explicar por que a Bíblia se refere aos irmãos de Jesus. E ele dizia, não é um irmão de pai e mãe, é um irmão da primeira criação, porque nasceram no primeiro casamento de José. Então, para explicar também a virgindade terrena de Maria, se deve apresentar José como um homem velho, na decreto, não é? Será que isso é verdade? A gente fica se perguntando, né? Há um ponto que nos leva a crer que tem algum valor, tem alguma veracidade ali. Por quê? Porque os livros, eles não foram escritos imediato, eles eram falados, é a tradição oral. E foi com essa tradição oral que os apóstolos e os homens apostólicos difundiram o cristianismo por todo o mundo antigo. Não tinha nada escrito ainda não. Os próprios evangelhos, eles foram escritos com base, como diz São Lucas, por exemplo, no nome do seu evangelho, ele diz, olha, muita gente já escreveu sobre Jesus Cristo, mas eu pesquisei, fui atrás das fontes, ouvi testemunhas oculares, ouvi também pregadores do Evangelho, juntei esse material que estou apresentando agora. Então, nós temos essas palavras no início do livro. Então, significa que, no primeiro momento, a evangelização era feita com base na tradição oral. Quando a gente diz oral aqui, significa boca, né? Os olhos e latim, quer dizer boca. Daí vem a palavra também, orador, que fala, orador, tudo. Então, a mãe que pega o remédio e diz, minha oradora sabe que é que ele está, a colherinha, as outras é uma roupa do bebê. Então, que tradição? Tradição militar significa em português entregar aquilo que você, na catequese, recebia, você tinha a obrigação de entregar. Vamos supor que era um casal que vai se batizar. Então, ele recebeu toda a instrução de modo moral. Mas ele levou aquilo. E quando tiver filhos, então ele vai repassar
anos 150. Pode ser que tudo isso que se fala naquele livro a respeito de Nossa Senhora e a respeito de Deus seja verdadeiro. Mas, como disse a vocês, a igreja não quis colocar a lista da Bíblia. Por quê? Ela viu que havia alguma coisa. Talvez ela considerou ele um pouco fantasioso, muito enfeitado, e ela preferiu aqueles evangelhos mais enxutos. Mateus, Marcos e João. E hoje pensando, será que foi assim como está escrito no livro do Diabo? Tudo que nós sabemos a respeito de Nossa Senhora, é verdade da sua vida e da vida de José, estão naquele livro. Ele foi muito difundido, muito espalhado. E ainda hoje muita gente pensa, não é hipótese de não ser verdadeiro. O que a gente pode dizer? Sabe que José era realmente um homem velho quando se casou com Maria? É uma pergunta, né? Será que Maria fez o voto de virgindade? É outra pergunta. Por que eu levanto essa pergunta? Olha, no judaísmo antigo, eles não tinham aquela cristandade que depois se apresentou na igreja. Vocês conhecem o episódio do Antigo Testamento, um guerreiro, na sua oração, fez uma promessa: Senhor meu Deus, se o Senhor me entregar os meus inimigos aqui na minha mão, eu prometo sacrificar a primeira coisa que me pertence, que venha caminhando na minha direção. Dizem que ele pensava que era o cachorro que vinha, né? Então eu prometia sacrificar o cachorro. Por que era o sacrifício? Porque ele gostava do bicho, né? Mas sabe quem veio ao encontro dele, festejando a vitória? A única filha que ele tinha. E quando ele viu a filha dançando, tocando tambor, festejando sua vitória, caminhando na direção dele, ele disse: meu Deus, é a primeira pessoa, a primeira coisa que eu sei que me pertence, que vem a mim. Eu fiz uma promessa de oferecer sacrifício aí. Começou a chorar: minha filha, eu te ofereci a Deus, eu vou ter que se sacrificar ao Senhor Deus. Quando eu disse: não, pai, mas não deu tempo para eu chorar a minha virgindade. Ela queria chegar no casamento, é a plenitude do homem e da mulher. Então, a virgindade é uma preparação apenas. O pensamento deles: será que Maria realmente esse nome de virgindade? Eu penso que ela namorou José e que eles tinham um projeto de fundar uma família. Todos os jovens de Israel tinham dois motivos para se casarem e terem muitos filhos. O primeiro motivo era um motivo civil. O povo de Israel era um povo de pouca gente e eles desejavam o mundo crescer, e o crescimento demográfico se faz através do nascimento de crianças. Então, eles queriam se casar e ter muitos filhos. Outra coisa, eles estavam esperando o Salvador. Se eles não se casassem e não tivessem filhos, eles não teriam a menor chance de ser pai e mãe do Salvador. Eles estavam esperando o Messias. E todos queriam ser pai ou mãe do Messias. Por isso se casavam. Então, vendo sobre esse prisma, a gente pode admitir uma outra versão a respeito de São José. Casou-se novinho. Ela também era muito nova. Os dois tinham um projeto de terem muitos filhos. Mas eis que, ainda no processo de casamento, porque lá em Israel, naquela época, para nós é namoro, noivado e casamento. Para eles não. Namoro, noivado, esponsais e casamento. Os esponsais já era uma celebração de casamento, mas não incluía a qualificação. O rapaz e a moça não iam morar juntos ainda não.
Já, juridicamente já estavam casados, mas não estavam convivendo. Foi esse período aí que ela recebeu os irmãos, que ela engravidou. E a barriga começou a crescer. E aí todos perceberam que ela estava grávida. José sabia que ela era uma mulher, que era justa, que era uma pessoa maravilhosa, que o amava, que não o trairia, mas não sabia o que tinha acontecido, porque eles estavam sob o domínio dos romanos, era um poder estrangeiro, comparando. Os romanos invadiram a Palestina, extendiam suas casas lá, governavam tudo, e havia muitos soldados, e eles não respeitavam as mulheres judias. Então, tudo ia acontecer que Maria tivesse sido abusada e, em consequência disso, tivesse ficado lá. José estava nesse dilema, quando então, agoniado, sofrido, ele custa dormir, mas quando dorme o sonho, e o sonho recebe a notícia do homem jovem, o Senhor de Maria, porque dentro dela está sendo gerado a obra do Espírito Santo. Essa é calma, né? Outra coisa, mas será que depois do nascimento de Jesus ele não manteve relações com ela, não os filhos e filhas? Olha, eu acho que depois da anunciação do anjo, depois o sonho, a vida, o sentido da união de José e Maria mudou tanto para ele quanto para ela. E os dois permaneceram castos. Isso ainda hoje é comum. A minha empregada, falou com o nosso marido, na juventude ela teve um relacionamento com a sua filha. Mas o responsável, o pai da menina, não assumiu. Ela foi tão indignada que nunca mais na vida dela ela quis saber de namoro. Nunca mais. Eu brincava muito com ela, dizia, nossa, você está casada com um só. Ela disse, não penso nisso. Olha, muitas vezes acontece isso também. Muitos romanos de um sertanejo, ele encontra um sertanejo se apaixonou pela filha do patrão. Mas, como a habilidades diferentes, então ele não tinha chance. O que aconteceu com ele? Ele permaneceu solteiro a vida toda, porque nunca deixou de amar aquela moça que ele havia escolhido. Isso acontece também pela forma, meus queridos, essa versão, José novinho, se casando com Maria, com o desejo de ter muitos filhos, com o desejo de, quem sabe, ter a chance de ser pai e mãe do Messias. Esse é o projeto de vida dele, mas quando Deus intervém na vida de Maria e de José, a vida de cada um deles toma um mundo diferente. Ali não havia relacionamentos sexuais. Entre eles havia verdadeiro amor, verdadeira responsabilidade, cuidado, solicitude para o outro. E o amor, ele planifica a pessoa, dá sentido à vida, dá muito mais felicidade do que qualquer prazer corporal. Quando a gente diz que José já era velho e que, portanto, já estava capacitado para assumir o casamento verdadeiro, a gente tira o conhecimento do santo, a grandeza do amor casto de José, de uma forma que essa versão, que não é muito difundida, mas ela também pode ser verdadeira. Não consta na Bíblia, mas a gente conhece o que está por debaixo daquelas histórias. Por exemplo, o desejo de todo jovem em Israel de se casar e se dar a si mesmo a chance de ser pai ou mãe do Messias e ainda por cima
contribuir com o desejo do Estado de crescer, porque eles eram um povo de pouca gente. Mas aí a gente descobre mais ainda o caráter de São José, prudente, respeitoso, solícito, amigo, fiel, um santo que a Bíblia resolveu chamar de justo, porque ele pertencia àquela categoria rara de pessoas que em Israel eram procuradas por aqueles que enfrentavam problemas, dúvidas, que precisavam de ser aconselhados. José é um homem justo. E a igreja nos apresenta José com dois motivos. Primeiro motivo, a imitação. Tente olhar para a figura de José, imitar a sua humildade, imitar o seu serviço dentro do matrimônio. O matrimônio é o sacramento do serviço. Pelo matrimônio se funda a família. E família é uma palavra derivada. A palavra família vem de fâmulo. E fâmulo significa serviçal. O marido deve ser o serviçal da sua esposa. A mulher deve ser a serviçal do seu cônjuge. É neste serviço de amor que os dois encontram a honra, a dignidade, a felicidade e a alegria de viver e a santidade. José e Maria são para nós esses exemplos. Mas o santo também nos é apresentado para outra coisa, para a intercessão. Nós cremos que eles estão com Deus, que eles são próximos amigos de Deus. É na qualidade de amigo de Deus que eles podem, então, interceder, pedir por nós, advogar a nossa causa. Que cada um de nós pensa nisso. Nós temos milhares de santos, mas cada um de nós, os santos são pessoas, né? A gente simpatiza com os santos e com outros é normal. Há santos de que eu não gosto muito, e há santos que eu tenho muita facilidade. São José, um deles, né? Não podia deixar de ser, meu pai é o de Jesus. Maria também está acima de tudo, né? Mas temos santos, por exemplo, hoje comigo de Santa Rita, herdei essa devoção da minha mãe. Ela gostava muito de ler livros de santos. Ela lia romances e livros de santos, e eu, quando percebi a vantagem da leitura, não sabia ler ainda, dizia, não vai ler em voz alta, e eu acompanhava a leitura dela. Então, ela lia o livro de Santa Rita, e percebi que Santa Rita teve um casamento mais ajustado. E ela se identificou com Santa Rita, o meu casamento também não é mais essas coisas. Pronto, ficou de volta de Santa Rita, veio uma irmã chamada Ilha de Cássia, e ele dela essa devoção. Eu tenho certeza que muitas vezes na minha vida, sobretudo nos momentos mais críticos, eu apelei à intercessão de Santa Rita. Eu fui ouvido. A intercessão dos santos é algo maravilhoso, acho que todos nós já experimentamos. E às vezes santos que a gente conheceu. Eu tive um comboio de pedra aqui na mão do nariz, os médicos não queriam mexer, porque ia dar muito trabalho, eu ia ficar mais feio do que sou. Então, deixa aí. Pois eu tinha dentro do espelho, pega aquele sinal, olha para mim, me lembro do meu bispo tocando, aquele que me ordenou, e diz, ô tocando, por favor, resolva isso. Gente, foi uma semana. Desapareceu tudo.
intercessão dos santos, né? E hoje, o santo de Deus a gente pegaria, sobretudo falando da nossa família. Ele nos ensina a amar, colocar o amor acima do prazer. E